Fala, galera! Estamos aqui para mais um bate-papo científico hoje com o doutor Leandro Jerusalinski. E aí, Leandro, beleza? Beleza, boa tarde. Então, Leandrão, aqui vou fazer uma apresentação do Leandro. Aqui o currículo dele é extenso. Bacharel em Ciência Biológica pela Federal do Rio Grande do Sul. Se eu falar alguma porcaria aí, Leandro, tu me corrige. Mestre em Genética e Biologia Molecular também pela Federal do Rio Grande do Sul. Doutor em Zoologia pela Universidade Federal da Paraíba. E aí já parte para uma parte mais como pesquisador, né? Coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, que é filiado ao Instituto Chico Mendes, né? Exato. Analista ambiental do IBAMA, ICMBio, com lotação em várias reservas biológicas pelo Brasil. É atualmente o presidente da Sociedade Latino-Americana de Primatologia e um cara influente aí na primatologia, eu diria até no mundo todo. Muito obrigado, Leandrão. E Obrigado, vou começar pelo prêmio que você recebeu recentemente aí, né? Que a gente acha que pesquisador brasileiro, a gente só fica de olho no Nobel, pesquisador brasileiro não ganha Nobel, mas tem uma galera ganhando uns prêmios importantes na área, né? Fala um pouco aí desse prêmio, Leandrão, da importância para a área. E aí eu já vou aproveitar a segunda pergunta aí para tu me contar um pouco como é que sai o Piazinho lá do Rio Grande do Sul e chega o coordenador nacional aí da primatologia no Brasil. Bom, boa tarde, Sávio, e dá um abraço para todos que estão nos vendo, nos ouvindo aí. Iniciativa muito bacana essa de fazer essa divulgação, né, dos profissionais que estão trabalhando com ciência em diferentes frentes, né? Acho que a gente precisa isso cada vez mais. Bom, o prêmio, na verdade, eu ainda não recebi, né? Eu fui indicado, né? Vou receber no próximo Congresso Internacional de Primatologia. Estava marcado agora para agosto, mas em função da pandemia a gente está transferindo, né, adiando para agosto do próximo ano, né, adiando em um ano esse congresso, e lá que vai ter a, né, cerimônia de entrega do prêmio, mas foi realmente assim um prêmio que me deixou muito contente, porque ele é um prêmio especial da presidência da Sociedade Internacional de Primatologia, né, a atual presidente da Sociedade Internacional de Primatologia, que é a doutora Karen Strayer, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e ela é uma Jane Goodall do Brasil, né? Ela é uma Diane Fossey, né? Ela trabalha com os muriquis aqui no Brasil desde 84, então são muitas décadas. Ela tem o estudo de mais longo prazo de primatas aqui nas Américas. Bom, e ela então ocupa esse cargo agora de presidente da Sociedade Internacional, e partiu dela essa iniciativa de, né, me oferecer esse prêmio, e com a argumentação, enfim, embasado nas contribuições, né, que eu tenho dado para a conservação de primatas no Brasil e para o desenvolvimento da primatologia na América Latina, né? E, assim, interessante que quando eu recebi a informação, a notícia, né, desse prêmio, eu já respondi assim, claro, muito contente, muito emocionado, mas ao mesmo tempo eu entendo que não é um prêmio só pessoal, é um prêmio de um esforço coletivo, de muita gente que vem colaborando, e isso eu acho muito importante, sabe? Eu sempre digo que acho que não é só a gente fazer coisas bacanas, é a forma como a gente faz as coisas, sabe? Então a gente procura trabalhar de uma forma muito inclusiva, colaborando, né, compartilhando informações, dados, né? Enfim, mas tu me perguntou como é que sai o Piazito lá do Rio Grande do Sul. Na verdade, o Piazito vem de mais longe, vem da Argentina, né? Eu saí da Argentina com 3 anos, fui para Porto Alegre e me criei lá. E lá eu estudei em biologia, né? Foi uma decisão até bem cedo que eu tive da biologia, muita influência da minha família, né? Com meus pais sempre tive contato com a natureza, né? Acampar, mergulhar, cuidar de planta, bicho, a gente teve tudo que era bicho em casa, enfim. E aí, então, a escolha pela biologia foi muito natural, né?
Na época eu passei tanto na PUC quanto na URGS, optei por fazer na universidade pública, né? A Federal do Rio Grande do Sul tem uma qualidade no campo da biologia muito boa, muito grande. A PUC do Rio Grande do Sul também, na verdade, né, de um tempo para cá também deu um up muito importante. E aí eu fiz a biologia. No meio do caminho da biologia, eu decidi que eu queria trabalhar com genética, né? Na verdade, isso remete lá para a 7ª série ainda do 1º grau. Eu li uma reportagem de engenharia genética numa revista e eu disse, cara, esse troço é interessante, tal, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando eu estava no meio da universidade, da faculdade lá, eu digo, tá, vou tentar na genética aqui. E eu já estava interessado com questões ambientais, né? Então eu procurei pessoas que trabalhassem com genética de conservação, né? Genética aplicada à conservação. Naquele momento isso ainda era meio novo, né? Eu tinha um amigo, né? Tem um amigo que agora está na PUC, que é o Duda, o Eduardo Eiserick, né? Ele era um dos poucos caras que trabalhava com genética da conservação, né? No caso, ele estava no mestrado dele, de felinos, né? E ele disse, cara, vai começando aprendendo as técnicas aí eu fiz um trabalho com plantas, com humanos, né? Com o Sandro Bonato, laboratório do Francisco Salzano, né? Então, pessoas muito qualificadas. E quando eu me graduei, eu digo, tá, agora eu preciso ir para o campo que eu quero mesmo, né? Então eu pensei, pô, tenho que ir para a genética da conservação mesmo. E eu tinha também de casa, assim, né, nos meus pais, são da área de psicologia, psicomotricidade, mas eles sempre trabalharam em uma clínica transdisciplinar. Então eu tinha aquilo na cabeça, eu digo, pô, não é uma abordagem sozinha que resolve as coisas, a gente tem que trabalhar em grupo, tem que trabalhar com outros saberes para a gente conseguir resolver problemas complexos, né, como esse da conservação. E aí eu comecei a procurar grupos que trabalhassem conservação lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E foi um dos encontros mais felizes da minha vida, na verdade, um encontro que moldou a minha carreira profissional e me moldou muito como pessoa também, que foi o encontro com o programa Macacos Urbanos do Rio Grande do Sul, né? Então era uma galera que já trabalhava, né, com levantamento das populações de primatas em Porto Alegre, educação ambiental, estavam começando a fazer manejo, interface com políticas públicas, muito interessante, um grupo muito horizontal em termos de hierarquia, muito colaborativo, era quase um grupo de estudo. E ali, para mim, foi uma escola de conservação. Realmente, ali mudou minha vida, mudou minha trajetória profissional, tanto pela formação que eu tive em termos de conservação com aquele grupo, que ainda existe, ainda está nativa, quanto por me direcionar para a primatologia, né? Eu não tinha decidido ainda qual era o táxon, né, que eu ia trabalhar conservação. Eu sabia que eu queria trabalhar conservação, genética da conservação na minha próxima etapa profissional, mas não tinha ainda decidido qual seria o grupo taxonômico. É engraçado isso porque quando nas reuniões a gente, né, com outros primatólogos, às vezes a gente tem colegas que dizem, eu sonhava desde os meus 3 anos de idade trabalhar com macaquinho, não sei o quê. Bom, não é o meu caso. No meu caso, os primatas entraram na minha vida. Obviamente que hoje eu sou um apaixonado completo por esse grupo, né? Mas foi um feliz acidente, digamos, que aconteceu na minha trajetória profissional por culpa, né, dos macacos urbanos. Né? Na verdade, os macacos viraram o objeto do estudo da conservação para você, né? Exatamente, exatamente. Foi o meu modelo, digamos, experimental, se é que dá para dizer dessa forma, para trabalhar conservação. E a partir daí, então, desenhei um projeto de mestrado, que acabei fazendo, com orientação do professor Thales Freitas, lá da Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do Sandro Bonato, da PUC. E, então, aí fiz um trabalho que foi sobre filogeografia do bugio ruivo, né? Aí, então, já caindo dentro da primatologia, em paralelo ao meu mestrado especificamente, né, meu projeto de mestrado especificamente, fui trabalhando vários outros projetos com macacos urbanos, né, com o grupo, né, do macacos urbanos, educação ambiental, manejo, né, com translocações,
questões de políticas públicas, né, representação de propostas no orçamento participativo de Porto Alegre, enfim. Aí foi uma formação mesmo de essa necessidade da transdisciplinariedade na conservação que eu fiz ao longo do meu mestrado. Ô, Leandrão, deixa eu te perguntar. Esses macacos urbanos é uma ONG, pelo que eu entendi. Não, é um grupo de pesquisa, né? Na verdade, hoje ele foi, de uns anos para cá, ele foi transformado em um núcleo de extensão da Federal do Rio Grande do Sul. Dentro da universidade. Dentro da universidade. Né? A gente chegou até essa discussão de transformar ou não numa ONG. A gente chegou a ajudar na formação de outras ONGs parceiras, né? Como o INGA, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, que ainda é ativo também, mas a gente optou por manter o Macacos Urbanos como um grupo de pesquisa dentro da universidade, vinculado ao departamento de zoologia, mas também com colaboradores do departamento de genética, de ecologia e botânica da URGS, né? Oh, isso é legal, porque era uma coisa que eu estava conversando com o Lucas hoje pela manhã, que a gente tem esse negócio que a universidade não interage com a sociedade, né? Tem esse mito, né? E você falou que vocês trabalhavam com planejamento urbano, né? E é um grupo dentro da universidade. Então, é bom ter falado isso para quebrar um pouco esse estigma, dizer que a gente só fica dentro fazendo as coisas e não traz nada de contribuição para a sociedade, né, cara? Eu acho que isso vai ser uma constante aqui nessas conversas que eu vou ter. Mas é legal, continua aí. E daí dos macacos urbanos para gerenciar a primatologia no Brasil? Eu só fazer um gancho com isso que tu falou, porque acho que esse é um dos pontos mais importantes mesmo, sabe? A gente... É muito a questão do querer, sabe? O Macacos Urbanos me mostrou, entre as coisas da primatologia e da conservação, me mostrou que a gente dentro da universidade depende muito do que a gente quer. Então, quando o grupo foi criado, naquele momento não tinha ninguém dentro da URGS que trabalhasse com primatas. Então, parecia algo impossível, né? Porque a gente acha que só pode trabalhar dentro da universidade se tem um professor, doutor, que ancore o projeto, que ancore uma orientação. E, na verdade, o que a gente encontrou foi uma parceria com uma professora que a gente é eternamente grata, que é a professora Helena Romanowski, que ela era especialista em quê, né? Ecologia de borboletas, né? Só que ela gostava das coisas de conservação, a gente conversou com ela, ela tinha cabeça aberta, né? Tem cabeça aberta, e ela disse, não, pode pegar essa mesa, essa estante aqui, vocês têm espaço no laboratório aqui de ecologia de borboletas. E aí o Macacos Urbanos ficou funcionando durante muito tempo dentro desse laboratório. E a gente funcionava como uma autogestão, com um grupo de estudo. Então, isso que eu digo assim, é muito do querer. E a gente sempre entendeu desde o início que para fazer uma conservação efetiva, a gente precisava estar trabalhando da universidade para fora, né? Então, trabalhando com escolas, trabalhando com proprietários rurais, trabalhando com políticos, né? Para tentar aprovar leis e tudo isso. Então, tanto que foi meio natural que ao longo do caminho ele se transformou então num núcleo de extensão, né? Então acho que isso é fundamental realmente. Mas voltando um pouquinho à trajetória, o que aconteceu? Quando eu terminei o mestrado, eu não sabia muito bem exatamente o que eu queria para os próximos passos. Eu sabia que eu queria continuar trabalhando com conservação, já estava apaixonado pelos macacos, então quero continuar trabalhando com primatas, né? Mas não queria fazer o doutorado. Isso eu sabia que eu não queria fazer o doutorado direto. Quero botar um pouco de mão na massa, quero ganhar experiência, até para quando eu for fazer o doutorado, fazer um doutorado muito direcionado à construção realmente de uma ideia, de um tema que faça muito sentido, né? Com base nessa experiência. E aí aconteceu de quase que meses depois de eu defender meu mestrado, apareceu, né, foi criada a carreira de especialista em meio ambiente na carreira federal, né, de especialista em meio ambiente, e aí foi feito o primeiro concurso público para a área ambiental do Brasil, que foi o concurso para analista ambiental do IBAMA. Né? Deixa eu te perguntar, isso mais ou menos que ano? Só para a gente ter ideia quando essa preocupação se tornou federal, né? 2002, né? 2002. Extremamente É interessante.
é interessante a gente ver isso, né? Porque a gente pensa que as coisas são postas, né? E, na verdade, se a gente para pensar quando é que o IBAMA foi criado? Em 89, logo um ano depois da Constituição de 88, quando tem o artigo 225, né? Que remete à preocupação com o meio ambiente como algo fundamental da sociedade brasileira, né? Quando é que o Ministério do Meio Ambiente é criado? Em 92, quando tem a Rio 92, né? A Conferência das Nações Unidas no Brasil. Então, ficava bonito também criar um Ministério do Meio Ambiente naquele momento, né? E aí, finalmente, em 2002, ocorre o primeiro concurso para a área ambiental no Brasil. Por quê? Porque até então, a gente tinha no IBAMA, né, que era o principal órgão, ainda hoje é um dos órgãos mais importantes de meio ambiente do Brasil, era os remanescentes da junção do IBDF, da SUDEP, da SUDEVIA, da Secretaria de Meio Ambiente. Tinha muitos profissionais de várias áreas, mas não tinha uma renovação dos quadros, né? Com uma formação mais contemporânea e mais pós-graduados, etc. e tal. Então, em 2002 ocorre esse concurso, eu me candidatei, corri, né, o concurso, era algo na ordem de 200 mil concorrentes para 600 vagas, né? Consegui passei até relativamente bem, e aí eu fui a gente tinha que colocar, olha a loucura, sabe? A gente tinha que colocar em ordem de preferência 202 unidades de todo o Brasil. Na inscrição? Não, quem passava, né, para decidir a lotação, tu tinha que colocar as 202 unidades do Oiapoque ao Chuí, do Acre a Natal, né, em ordem de preferência. Bom, o que eu aprendi de geografia do Brasil nesse momento foi fantástico. Assim, era mapas abertos, atlas, guias de unidades de conservação, enfim. Era um centro de estudo ali, discutindo com os colegas. E, como eu fiquei relativamente bem classificado nesse concurso, a minha primeira opção eu acabei passando. Qual foi a minha primeira opção? Reserva Biológica de Una, no sul da Bahia. E por que eu escolhi a Rebio de Una? Porque foi uma reserva biológica criada para a conservação do mico-leão de cara dourada. Lá também tinha o macaco prego de peito amarelo, né, o guigó, o Calicebus melanoquira, enfim, uma série de espécies muito interessantes, muito ameaçadas de primatas. E eu digo, opa, de Mata Atlântica eu entendo um pouco, de conservação de macaco eu entendo um pouco, né? Vou confessar que eu tinha desde pequeno sonho de morar perto da praia, né? Talvez um pouco de recalque de Porto Alegrense aí, né? Mas, então, fui para a Bahia, trabalhei um ano na Reserva Biológica de Una, e isso ao longo de 2003, né? E aí veio o convite, né, do Marcelo Marcelino, que no momento era o coordenador do CPB, Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, naquele momento vinculado ao IBAMA, né? Depois veio a ser parte do ICMBio, e eles vendo o meu currículo, eles precisavam de reforço de pessoal, o CPB tinha sido criado há pouco tempo, em 2001, então eles estavam fazendo um recrutamento de pessoal que tinha entrado nesse concurso para trazer para o CPB. E ele me perguntou se eu teria interesse. Eu digo, opa, claro que tenho, trabalhar com conservação de primatas é tudo que eu quero, né? Me doeu um pouco abandonar o projeto lá no sul da Bahia, porque realmente eu fui com muito entusiasmo, com muito gosto. Até hoje tenho grandes amigos, né, e muita vinculação, né, com tudo que acontece lá na Mata Atlântica da Bahia. Depois a gente chega lá, mas meu doutorado me levou para lá de novo, anos depois, né? Mas eu vim com muito gosto para o CPB, nesse momento, em 2004. Né? Eu cheguei em 2004 para o CPB. Né? E aí, quando eu cheguei no CPB, foi muito bacana, porque eu encontrei realmente portas abertas, uma organização que estava em estruturação, muito nova, né? Se a gente comparar com outros centros do ICMBio, o mais conhecido, obviamente, é o Tamar, né? Todo mundo conhece o Tamar, né? Que ele é parte centro do ICMBio, parte fundação, né? Então, essa parceria. Mas temos outros centros muito bem conhecidos, como o CEMAV de aves, né?
o CPN aqui de recursos pesqueiros, né? Na verdade agora é de biodiversidade marinha do Nordeste. Enfim, tem vários centros, somos 13 centros no ICMBio hoje. Alguns, o decano é o CEPTA, né, de peixes continentais, já tem 85 anos lá em Pirassununga, né? E o CPB é um dos mais novos, né, desses centros. Ele foi criado só em 2001, ano que vem a gente completa 20 anos, né? E quando eu cheguei, o centro estava ali com 2 anos e pouquinho, então encontrei um campo muito fértil para colocar em prática muitas daquelas ideias que eu tinha desde o tempo do Macacos Urbanos, né, do que a gente precisava fazer, e obviamente isso já potencializado pela experiência que eu tinha tido de trabalhar em unidade de conservação federal e de correr um pouco de Brasil, né? E aí eu começo a trabalhar no CPB, fui convidado para coordenar o setor técnico-científico do CPB, e isso eu coordenei mais ou menos de 2004 até 2009. Em 2009, eu assumo a coordenação do CPB. O Marcelo, que era o coordenador do centro, foi assumir a diretoria, né, de pesquisa, avaliação e monitoramento da biodiversidade em Brasília, né, que ele ocupou até uns 2 anos atrás, e abriu uma seleção para a coordenação do CPB. Até aquele momento, eu não tinha nenhuma intenção, sonho, ou, enfim, não passava pela minha cabeça assumir um cargo de coordenação. Mas eu digo, bom, vamos lá, né? Vou concorrer, vou me apresentar. Se o que eu estou propondo para o centro for algo que faz sentido para o comitê de seleção, enfim, vou assumir esse desafio. Eu gosto de desafios, né? Deixa eu te pegar agora nessa aí, porque isso é interessante. Então, a chefia do centro, ela não é uma indicação política, né? Pelo que eu estou entendendo. Ela é uma indicação de mérito. Naquele momento, é um cargo de confiança. Então, ele é um cargo, sim, de disponibilidade política. Ou seja, o dirigente do ICMBio, né? No meu caso, quem está, né, meu superior direto é o diretor da DBio, o presidente do ICMBio e o ministro do Meio Ambiente, né? Então, obviamente que eles têm livre-arbítrio para dispor desse cargo da forma como convier. Mas, pela natureza do trabalho dos centros, acaba requerendo, né, uma formação, um conhecimento, né, até um trânsito, né, científico, acadêmico e tal, que, enfim, na verdade, eu acho que todos os cargos, se a gente parar para pensar, eles requerem um conhecimento técnico ou técnico-científico da pasta do tema, né, a que se refere àquela coordenação. Mas, naquele momento, tinha sido implementado um processo bem interessante, que era um processo seletivo, de fato, em que a gente tinha que apresentar o currículo, tinha que apresentar um plano de gestão e tinha que fazer uma entrevista presencial com esse comitê de busca e seleção, né? E aí, então, esse comitê apresentava o relatório para a diretoria do Instituto, que dizia se concordava ou não, e, no caso, acabaram concordando com a minha indicação, né, com a minha seleção. Concorri com outros 4 colegas muito qualificados, na verdade. Qualquer um deles teria condições de fazer um excelente trabalho, né, e isso me dá muito orgulho, na verdade, de ter tido eles como colegas nesse processo, né. Depois conversei com cada um deles e também as ideias deles ajudaram, né, na formação do centro, né? Mas, de fato, foi um processo que foi adotado durante bastante tempo no ICMBio, de os coordenadores do centro serem escolhidos dessa forma por esse processo seletivo, né? Isso é legal, Andrão, porque tem muita gente que acha que esses cargos, tudo é só indicação política, que não tem competência por trás, né? É bom deixar claro que muita gente boa está à frente e conhece a área, né? Porque no imaginário isso é tudo cargo político, é o filho de não sei quem. Então, eu achei legal você pontuar isso aí para mostrar que realmente as instituições funcionam com técnicos, né? Sim. Bom, eu espero que no meu caso
seja por um reconhecimento a essa trajetória técnico-científica, né? E por contribuições nessa área. Isso com certeza, né, Leandrão? Porque, assim, se o cara não for técnico, cara, ele não consegue fazer um trâmite entre os outros especialistas, cara, porque ele não entende o que os outros estão falando. Né? E sua carreira já mostra mais, não precisa nem falar nada. Você tem trânsito, você conversa bem com não só no Brasil, mas com o pessoal que está fazendo conservação em outros países. Eu sei, assim, eu estou contando aqui porque a gente conversa muito. Eu sei que você vai lá ajudar o pessoal em outros países, montar plano de conservação. Então, isso não é porque tu é filho do deputado X, cara. Tem uma competência aí, né? Não tenho nenhum político de carreira política, digamos, na família, né? E, na verdade, assim, uma coisa que a gente... Até isso aí é legal, sabe? Porque isso aí também remete de novo, ao macacos urbanos, né? Isso é um constante na minha vida profissional, né? A presença dos macacos urbanos. Eu me lembro que num momento a gente elaborou um projeto de lei lá no grupo da universidade. Olha, também faz o link com aquela outra questão que tu levantou, né? Da universidade para fora, né? Então, a gente escreveu uma proposta de lei municipal que era tipo o IPTU ecológico, né? Como queriam transformar toda a área de Porto Alegre em área urbana, né? Antes tinha área rural e área urbana. A gente propôs, né, esse IPTU ecológico que, mesmo sendo área urbana, quem mantivesse mata nativa, né, áreas nativas, né, de vegetação e tal, teria um desconto, né, no IPTU, no pagamento do imposto, né, urbano municipal. A gente escreveu aquela proposta tal, e bom, agora nós temos que emplacar isso, né? Como é que nós vamos fazer? E aí a gente começou a dialogar com vários vereadores da Câmara Municipal de Porto Alegre, sem interessar partido, né? Isso foi uma coisa assim, claro, aí acabamos tendo, né, quem bancou o projeto, tal, foi aprovado. O nome do Macacos Urbanos, obviamente, não apareceu em canto nenhum, né? Era o projeto do vereador tal, de tal partido, não sei o quê. Mas o que interessava era a causa, sabe? O que interessa é a causa. Então, eu tô como coordenador do centro há 11 anos, né? Desde 2009. Né? Então, já passei por várias gestões federais aí e, na verdade, a gente continua dialogando com todos os gestores, né? Com todos os dirigentes, por acreditar no que a gente está fazendo, acreditar no trabalho, acreditar na contribuição que a gente pode dar. Né? Quando eu digo a gente, eu digo CPB, falo por mim, pelos meus colegas da equipe também, né? Mas também por outros grupos institucionais que eu trabalho, né? A gente chega lá. E acho que é isso, trabalhar sério, trabalhar por um objetivo, trabalhar institucionalmente, isso é importante, sabe? Para que o centro foi criado, quais são as finalidades, a gente está fazendo bem nosso trabalho, estamos entregando para a sociedade, né, o que ela precisa, o motivo pelo qual a gente existe, a gente está cumprindo. Então é isso, sabe? Acho que é fazer esse trabalho de forma institucional, com seriedade científica e rigorosidade técnica para entregar o que a sociedade precisa. Acho que essa é a função de uma instituição pública, de um órgão público, né? Não, muito legal, Leandrão. E aí eu vou seguindo aqui, cara, e aí eu tenho mais ou menos um roteiro que eu vou seguir com todo mundo. As conversas vão ser mais ou menos isso, porque eu acho que é interessante. E aí eu queria ver nessa tua história aí, né? De ir para a UNA, depois vir para João Pessoa, assumir a diretoria. Quando foi que mudou a chave na tua cabeça de que tu era um estudante e tu disse, porra, agora eu sou um pesquisador. E eu já emendo com isso, tu já emenda também, que aí, quais foram os projetos iniciais que tu começou a tocar já como pesquisador, quando tu assume a diretoria, e qual o sucesso desses projetos e quais os projetos atuais que você está coordenando aí? Eu sei que tem um
que tem muito sucesso aí, que você recebeu a notícia recentemente, que você ficou super feliz. Então, conta um pouco aí, nessa virada de chave e os projetos que vocês começaram e que estão tocando agora. Então, a virada de chave, para mim, pelo menos, essa coisa de me dar conta que eu estava sendo um pesquisador, na verdade, aconteceu muito cedo, foi quase instantâneo, né? Eu estava no meio da graduação, quando eu procurei, né, aquela conversa que eu comentei com o Duda, daí ele me direcionou para conversar com os mais graduados do laboratório, que eram o Sandro Bonato, a Loreta Freitas, né, no laboratório do professor Francisco Salzano, lá na URGS. E eles me disseram, não, tu tá a fim de colaborar com alguns projetos, aprender as técnicas, extrair DNA, rodar PCR e tal. E eu digo, pô, claro, né? Aí eu me vi, quando eu peguei ali, me vi na bancada, né, com o jaleco ali, pipetando, extraindo DNA, que eu me lembro que eu vi no primeiro DNAzinho que eu vi no Eppendorf ali, assim, eu digo, cacete, A mágica. Né, cara? Sou cientista, né, cara? Assim, aí, pô, aquilo ali foi, né? E eu peguei tempos duros, né, da genética. Eu cheguei a fazer sequenciamento com material radioativo, né, nas placas, tinha que esperar um mês para revelar, né, a placa. Hoje o cara, para ler 200 pares de base, hoje o cara em meia hora lê 3.000, sei lá, né? Então, aí tinha que ficar na câmera ali, né, se proteger todo com material radioativo, enfim. Ali eu me dei conta e eu assim, sempre levei muito a sério, né? Então, ali eu entrava no laboratório, sabe, e eu me sentia cientista, assim, né? Me sentia pesquisador. E isso eu agradeço muito a essas pessoas que eu mencionei, porque elas me deram esse senso de fazer pesquisa, da importância de ler, de fazer a revisão bibliográfica, de ter a autonomia de escrever, né? Não é só o trabalho de bancada, é traduzir isso num resumo para o Congresso, começando ali, né? Então... E você caiu num laboratório maravilhoso, né? Porque, para quem não conhece, nunca ouviu falar do Salzano, Salzano é um dos maiores cientistas do Brasil e, eu digo com certeza, o maior geneticista que a gente já teve aqui. Então, você caiu em um dos fundadores da genética no Brasil, né? Pois é. Fantástico. E aí tem um caso interessante, sabe, que também para mim me ajudou a me dar conta que eu era pesquisador. Porque quando eu terminei a graduação, eu tinha tudo montado, assim, tudo meio engatilhado para fazer o mestrado com o Salzano, orientado pelo Salzano, com um trabalho de evolução humana, que é um dos grandes campos de trabalho dele, né? A questão dos ameríndios, né? Colonização das Américas, todo esse campo que é super interessante e foi meu tema de graduação. E eu estava com tudo engatilhado para fazer o mestrado com ele, com esse tema. Só que eu estava com aquela incomodação, né? Que eu comentei antes, eu digo, pô, eu quero trabalhar com conservação, eu quero usar esse conhecimento que eu aprendi aqui no laboratório para aplicar para a conservação. Nesse caminho, encontrei a galera do Macacos Urbanos, um grande colaborador, amigo, parceiro, irmão, que é o Rodrigo Cambará Printes. Encontro com ele um dia, eu estava recém-graduado, eu ali na ressaca da graduação, e ele me disse, tá, cara, e agora? Eu digo, cara, eu tô com tudo engatilhado para trabalhar com o Salzano, mas eu queria trabalhar mesmo era com conservação. E o Rodrigo Cambará é um dos fundadores do Macacos Urbanos. Ele me disse, cara, nós precisamos de alguém para trabalhar com genética no Macacos Urbanos. Tu não topa tocar essa frente? Eu digo, pô. Caiu, né? Caiu como luva. Né? Só que aí tinha uma etapa difícil, que era eu ir conversar com o Salzano, que eu não ia mais fazer mestrado com ele. Imagina. Aí bato eu lá na porta dele, ele como sempre, né? De segunda a sábado, de 7 da manhã às 7 da noite lá. Só que no sábado tinha uma diferença, ele deixava a porta entreaberta. Aí eu batia na porta lá dele, entreaberta, e digo, Salzano, preciso falar contigo. É o seguinte, eu quero trabalhar com genética da conservação, apareceu uma oportunidade bacana de trabalhar com primatas,
Eu falei isso morrendo de medo, né, de levar um... Aí ele iluminou o rosto dele. Nossa, que bacana! Eu me lembro que tu, quando entrou aqui, tinha essa ideia de trabalhar com conservação. Eu orientei Horácio Schneider, Maria Paula Schneider, olha aqui, puxou as gavetas, começou a me dar um monte de material. Bacana, cara, boa sorte, te dou o maior apoio. Eu digo, cara, tá aí, porque uma das, né, das questões de ser cientista, né, sabe, é tu encontrar a tua pergunta. Né? Isso é importante, né? Muitas vezes a gente vai fazendo as coisas meio porque vai aparecendo, você não tem nem muita vontade de fazer, né, cara? Porque, eu vou te falar, largar uma orientação do Salzano não é para pouca coisa, né, cara? Mas Não, de fato, doeu um pouco, né? Doeu um pouco, mas ao mesmo tempo, quando ele teve aquela reação tão generosa, tão incentivadora, né? Porque também acredito que ele, enquanto grande cientista que ele foi, né? Quando ele, com aquela bagagem, de repente viu em mim, né? O entusiasmo por eu ter encontrado a minha pergunta, né? Pô, aquilo ali me deu, foi quase né, toda a chancela que eu precisava para ir em frente, né? Genial, genial. E aí, bom, avançando, tu tinha me perguntado dos projetos, mas entre isso e o projeto tem só uma partezinha, né, que eu queria te comentar também, acho que é importante também para ver que a nossa atuação é múltipla, né? Eu, em paralelo a esse trabalho no CPB, eu também continuei colaborando com macacos urbanos lá na URGS. Até hoje eu tento ajudar no que está ao meu alcance, mas comecei a trabalhar também, ter uma interação nas sociedades científicas, que acho que é um ponto importante. Então, comecei a trabalhar, me associei na Sociedade Brasileira de Primatologia de cara, né? Eu era membro, né, da Sociedade Brasileira de Genética durante bastante tempo. Depois, quando eu comecei a participar dos congressos internacionais de primatologia, me associei na Sociedade Internacional de Primatologia, né? E depois ajudei a refundar a Sociedade Latino-Americana de Primatologia, né? Da qual eu sou atualmente presidente, né? E isso é muito bacana porque é um campo muito importante de atuação profissional nossa, né? Para a gente desenvolver a ciência, promover o desenvolvimento científico, não se trata só de tocar bem os nossos projetos ou atuar bem na nossa própria instituição, mas de estar interagindo e pensando com os nossos pares, né, formas de estar desenvolvendo a disciplina, no caso a primatologia, mas, né, pode ser para qualquer uma, né, para qualquer campo científico. E também acabei sendo convidado para entrar e depois para ser coordenador regional no Brasil do grupo especialista em primatas da IUCN, né? Então, isso eu acho que é bacana comentar, porque, claro que dá trabalho, cada uma dessas coisas dá trabalho, tu tem que estar conversando com mais gente, tem que assumir responsabilidades e tal, mas é interessante porque potencializa, né? Catalisa as energias que estão sendo postas pelas diferentes instituições para melhorar os objetivos em comum, né? Para o alcance dos objetivos em comum, né? E aí, entrando um pouco mais no que tu tinha perguntado dos projetos, quais são esses objetivos em comum, né, de todas essas instituições? Sociedade Brasileira, Internacional e Latino-Americana de Primatologia, o Grupo Especialista em Primatas da IUCN, o Macacos Urbanos e o CPB, né, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros do ICMBio. A conservação de primatas, esse é o elo que liga, né, todas essas instituições e, claro, muitos outros parceiros que a gente tem entre ONGs, como o MIB, Muriqui Instituto de Biodiversidade e muitas outras. Se eu começar a citar aqui, fica ruim porque eu vou acabar esquecendo um monte de parceiros super importantes, né? O IP de São Paulo, várias universidades que a gente tem parcerias e que são nossos colaboradores, e a gente é colaboradores, nós somos colaboradores deles, né? E o que a gente tem tentado fazer, né? Qual é o papel do CPB em tudo isso, né? Na conservação dos primatas? O papel do CPB é coordenar as estratégias para a conservação dos primatas no Brasil, né? Então, a nossa proposta é essa: promover a conservação dos primatas
assumindo a responsabilidade de coordenar essas estratégias. Então, a gente roda a avaliação do risco de extinção das espécies, para dizer quais que estão ameaçadas de extinção, né? A gente faz o plano de ação nacional para definir as estratégias de conservação das espécies ameaçadas. A gente roda o programa Monitora para fazer o monitoramento da biodiversidade dentro das unidades de conservação federal. A gente dá as autorizações por meio do CISBio para pesquisas, né, com primatas, né? A gente emite as autorizações CITES, né, da Convenção Internacional de Movimentação de Animais. Então, se tem algum zoológico, alguma instituição que quer intercambiar animais com o Brasil, ou que está precisando melhorar o pool genético, a gente que emite a autorização do ponto de vista científico, depois a parte administrativa é com o IBAMA, né? A gente faz diversos projetos de pesquisa, né? Muitos estão relacionados à implementação dos planos de ação, ou seja, gerar a informação que a gente precisa para a conservação das espécies. Então, saber onde estão as populações das espécies, saber os limites de distribuição de espécies mal conhecidas. Muitas vezes é mais na base ainda, validar cientificamente uma espécie, que nem a gente agora recentemente, os colegas Gerson, Renata e Eduardo do CPB ajudaram na descrição do Plecturocebus parecis, um zogue-zogue da Amazônia, né? Então, isso é trabalho de pesquisa que ajuda a conhecer a diversidade dos primatas no Brasil, conhecer onde eles estão, como eles estão, quais são as principais ameaças. Isso é muito importante, né? A gente está falando, quando a gente fala de primatas no Brasil, nós estamos falando simplesmente da maior diversidade de primatas do mundo. A gente tem hoje 153 táxons, né, entre espécies e subespécies, que representam 22% dos primatas que existem no mundo, estão no Brasil, né? Então, é uma diversidade fantástica, assim, né, que a gente tem no Brasil. Agora, isso nos dá uma enorme responsabilidade, porque a gente tem que garantir que eles continuem vivendo, né? Então, exatamente isso, conhecer quantos exatamente tem, fazer a descrição das espécies, saber a distribuição deles, né? Se a gente tem que fazer um trabalho de conservação, a gente tem que saber para quem é e onde vai ser esse trabalho de conservação. E depois tem que direcionar o que fazer. Então, o que fazer, por exemplo, não adianta eu fazer uma ação que seja contra a caça, por exemplo, para um táxon que não é caçado, que não é esse o problema, né? Não adianta eu fazer um trabalho de, sei lá, de educação ambiental se a gente já tem as comunidades envolvidas na conservação da espécie. Não adianta eu fazer um trabalho de fiscalização de tráfico se o tráfico não é o problema para aquela espécie. Então, preciso saber qual é a espécie, onde ela está, onde estão as populações, quais são as ameaças, a partir daí traçar uma estratégia para ela ser efetiva. E, claro, o passo mais desafiador de todos, que é a implementação dessa estratégia, né? Não adianta eu ter, a gente costuma dizer, não adianta ter o livrinho do plano de ação bonitinho na parede, né? Mais uma publicação, posso botar no meu Lattes, né? E não botar para funcionar. O principal é botar para funcionar e fazer o plano de ação, né? As estratégias de conservação, de modo geral, serem implementadas e acontecerem, né? Então, eu vou pegar agora esse gancho aí, duas perguntas aí, que é o seguinte: vocês já têm esse, eu acredito que sim. Quantas populações, quando a gente está falando em conservação, a gente está falando em quantas populações, mais ou menos, vocês têm mapeadas? E aí eu já vou, a partir disso, colocar outra questão, que quais são os maiores desafios que vocês têm na implementação desses planos de ação? Bacana. Bom, a gente tem, dá para dizer, quase que para cada uma dos 153 táxons, né, de primatas que a gente tem no Brasil, dá para dizer que para cada um deles tem um desafio diferente. A gente pode dar umas agrupadas assim, né? Mas, por exemplo, do processo de avaliação das espécies, a gente concluiu que para algumas delas a gente não tem sequer dados suficientes para dizer se ela está ameaçada ou não. Ela é categorizada como DD, dados insuficientes.
Então, não é que ela não está em risco, não é que a gente pode ficar tranquilo com ela, mas também a gente não pode afirmar se ela está criticamente em perigo, vulnerável, ou a gente não tem dados, muitas vezes, da distribuição geográfica, de onde estão as populações, de qual é o tamanho dessas populações, ou seja, a gente não tem dados mínimos para essas espécies para dizer se ela está ameaçada ou não. Então, qual é o desafio para essas aí? Para essas aí, o desafio é pesquisa. Para os primatas brasileiros, por exemplo, eles se concentram no oeste da Amazônia, né? Então, uma região de difícil acesso, né? Que é custoso chegar lá, operacionalmente é complexo. Então, não é à toa que a gente sabe pouco desses primatas, é por uma série de complexidades. Então, para esses primatas, o que a gente tem que fazer é ir para campo, conhecer a distribuição geográfica deles, ainda fazer pesquisa sobre diversidade, porque a gente tem descoberto, Sábio, em média, uma nova espécie de primata por ano no Brasil. Nossa, isso é muita coisa, hein, cara? Muita coisa, nós não estamos falando, né, com todo respeito, de um mosquito ou de uma mosca, ou, enfim, são animais, são nossos parentes mais próximos da natureza, né, tem um porte visível, eles andam em grupo sempre, então... Vamos dizer assim, fácil, né? Relativamente. E eles andam sempre em grupo, então acabam fazendo algum barulho, tem a questão das vocalizações, como eles são arborícolas, se deslocam nas árvores, então acabam eventualmente fazendo barulho. Quer dizer, a detecção deles é relativamente fácil, né? Claro que a gente está falando da floresta amazônica, florestas de 40 metros, 50 metros de altura, e a gente está falando de um mico-leãozinho, um cebuela de poucos centímetros de comprimento, às vezes não é tão fácil, né? Mas, enfim, então a gente tem que ir lá para conhecer essa diversidade. E isso muitas vezes se dá com pesquisa genética, né? Todos os estudos integrativos que têm sido feitos, genético, morfológico, biogeográfico, enfim. Conheceu, caracterizou a espécie. Bom, temos que conhecer a distribuição geográfica. Conhecemos a distribuição geográfica, temos que saber dados de abundância mínimos. Nós estamos falando de uma espécie que tem centenas de indivíduos ou que tem milhares de indivíduos. Eles estão todos juntos numa única população ou estão fragmentados em várias populações. Tem caça, tem tráfico, tem doenças, tem hibridização com invasores, quer dizer, temos que saber quais são as ameaças. Então, tudo isso é pesquisa básica. Então, no processo de avaliação de espécies, a gente acabou também percebendo muitas coisas que a gente não sabe. Se sabe muito sobre os primatas brasileiros, mas muita coisa a gente não sabe, e isso requer pesquisa, né? Depois, para outros táxons, aí eu vou pular todo o meio, aí vou para o outro extremo, para táxons como os muriquis ou os micos-leões, que são estudados intensivamente há muitos anos, a gente tem bons dados. Então, por exemplo, para o muriqui do norte, o Brachyteles hippocampus, o maior macaco das Américas, né? É um animal fantástico. Para o muriqui do norte, a gente sabe que existem pouco mais de 1.000 indivíduos, espalhados em 15 populações, 15 áreas de ocorrência, né? E as duas maiores populações, que são a população da RPPN Feliciano Miguel Abdala, em Caratinga, Minas Gerais, e a RPPN e o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, né, também em Minas, essas duas populações concentram praticamente a metade de todos os muriquis do norte que existem, né? Por sorte, estão em áreas protegidas, né? Uma privada e outra estadual, mas é isso, o desafio que a gente tem mais ou menos bem quantificado essas populações, então mais ou menos 1.000 indivíduos, um pouquinho mais, 15 áreas de ocorrência. Tá, e daí? A maioria dessas áreas dos muriquis do norte já estão em unidades de conservação. RPPNs, como a de Caratinga, Mata do Sossego, unidades de conservação públicas, como Serra do Brigadeiro, mas o Parque Nacional de Caparaó, e outras, né? Reserva Biológica da Mata Escura, também, uma população bem importante. Então, a área que eles têm está protegida. Só que, tá, e daí, né? Agora nós temos que pensar que eles estão ali como se fosse um zoo a céu aberto, eles estão confinados naqueles fragmentos, então temos que começar a pensar outras coisas, ampliar a área para esses animais, conectividade,
às vezes, chegar ao ponto de algo que é muito complexo, mas é fazer o manejo metapopulacional, é algo que está sendo desenvolvido agora. Então, translocação de indivíduos para melhorar o pool genético, para conseguir repovoar áreas que onde os bichos estão extintos localmente, né? A gente tem vale também aqui a gente mencionar, sabe, o caso dos mico-leões dourados, né? O mico-leão dourado, ele é um caso emblemático para a conservação de espécies no mundo. Não estou falando de primatas no Brasil, estou falando de espécies no mundo, né? Então, todo um trabalho muito importante de proteção das populações. Muita gente não sabe, a primeira reserva biológica do Brasil, a Reserva Biológica de Poço das Antas, foi criada em 1974 para a conservação do mico-leão dourado, né? Então, ela foi especificamente criada para isso. Depois, a Reserva Biológica União, criada uns anos depois disso, lá no Rio de Janeiro também, foi criada para fazer o manejo de mico-leão. Então, para reintroduzir micos-leões que tinham sido, né, grupos que tinham sido reproduzidos em cativeiro, principalmente no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que é um órgão estadual parceiríssimo nosso, o Dr. Piscinati, uma grande liderança e um grande referencial nosso também. Então, esses aprendizados que todas essas iniciativas deram, né? Também na Amazônia, vale mencionar também o trabalho do Márcio Aires, tanto com o sauim de coleira, quanto com o cacajau, né? O acari de cabeça vermelha, né? Aquele bicho muito bonito. Então, o trabalho do Márcio Aires levou à criação das RDS, né, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Então, a RDS de Mamirauá, que foi a primeira RDS criada no Brasil, foi criada com foco, né, entre outros, na conservação do acari de cabeça vermelha, né? Então, eu divaguei um pouco aqui, mas o conhecimento que a gente tem sobre os primatas no Brasil, ele é heterogêneo, ele é bastante heterogêneo. A gente tem algumas espécies que são muito bem conhecidas, a gente poderia colocar aí, né, os muriquis, os micos-leões, né? Agora todo o trabalho que o CPB está fazendo com o macaco prego galego também, Sapajos flavius, aqui na Mata Atlântica do Nordeste, né? Com genética, ecologia, distribuição, comportamento, dieta, enfim, um trabalho bem completo. Mas tem outras espécies que ainda são muito pouco conhecidas e muito ameaçadas. Então, cito como exemplo outra espécie que a gente tem feito um projeto muito bacana, que é o guigó da caatinga, né? Que é um bicho interessante também, porque ele é o único primata endêmico do único bioma endêmico do Brasil, né? A caatinga é o único bioma endêmico do Brasil, que não existe em nenhum outro país do mundo, e o guigó da caatinga, Calycebus barbara brown, ele é o único primata endêmico desse bioma. É um bicho que é considerado criticamente ameaçado e, até pouco tempo, não se tinham bons dados de quantificação, né? O Rodrigo Cambará, aquele colega que eu citei, o doutorado dele foi mapeando a distribuição dessa espécie, né? Guerreiro adentrou a caatinga para conseguir, na verdade, mapear a distribuição dessa espécie. E, mais recentemente, a gente no CPB está implementando o projeto Primatas da Caatinga, com foco no guigó da caatinga e também no macaco prego do peito amarelo, que é um animal, uma espécie que se conhece mais ou menos bem na Mata Atlântica, ou até bastante bem na Mata Atlântica, mas na Caatinga se sabe muito pouco sobre ele, né? Então, a gente colocou, tá implementando esse projeto, que é o projeto Primatas da Caatinga, com foco nessas espécies. O colega André Alonso, né? O Eduardo também, do CPB, dois colegas do CPB, meteram as caras lá na Caatinga e implementaram, junto com o Igor também, Coelho, um projeto para tentar quantificar. Assim, eu falei para eles, o desafio é quantificar as populações de guigó na Caatinga. Como é que nós vamos fazer isso? Quebraram a cabeça, tal, acabou de ser publicado agora na American Journal of Primatology um artigo, acabou, semana passada, um artigo que é implementando um método de quantificação das populações do guigó da caatinga com playback, né? Com toda uma análise, né? Estatística em cima para a gente conseguir quantificar as populações. E aí, então, a gente está conhecendo melhor esses dados básicos para saber como é que está a situação de conservação da espécie. Onde está
quantos são, quais são as ameaças, né? Então, para muitas espécies, sabe, tentando aí concluir a resposta, a gente não tem esse dado de quantas populações existem, onde que estão exatamente. Então, a gente precisa de pesquisa básica para isso, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa a chamada pesquisa aplicada para fazer questões como o manejo, né? Qual é a dose de anestésico que precisa para manter o muriqui sedado durante meia hora para a gente conseguir fazer as medições, tirar o material para genética, analisar se tem algum ectoparasita e esse tipo de questão, e depois conseguir liberar ele em segurança, né? Nós estamos falando de uma espécie que tem 1000 indivíduos, nós não podemos nos dar o luxo de perder nenhum, né? Então, todo esse trabalho de pesquisa a gente precisa fazer para conhecer a diversidade e para garantir a conservação dos primatas aqui, né? Isso é muito legal, porque, como você falou, a caatinga é o único endêmico, e eu acho que deve ser o que é menos estudado, né, cara? Em todas as áreas da biologia, a gente não entende nada da caatinga, a gente sabe muito pouco, né? Aí já pegando esse gancho aí teu, aí a gente já está encaminhando, vou caminhar para a última pergunta, que são duas, que eu acho que tem a ver. Você falou os desafios aí de mapear isso tudo aí, que também um país desse tamanho, com dificuldades, tipo, entrar na Amazônia não é igual entrar numa Mata Atlântica fragmentada, né? Tem problemas, a gente sabe, e aí eu vou te perguntar também quais as satisfações, né, do trabalho. E aí, junto com essa pergunta, para a gente fechar, eu já queria que tu respondesse qual a importância da gente valorizar a ciência nesses desafios e como é que a ciência pode ajudar para manter essas espécies e cada vez melhor preservadas. Legal. Bom, os ambientes, os primatas no Brasil, nas Américas, na verdade, eles são essencialmente arborícolas, né? Eles têm hábitos arborícolas, né? Diferente dos primatas do Velho Mundo, que tem uns que vivem no chão, né? Na savana aberta e tal, né? Inclusive, alguns não têm nem a cauda, né? Como nós, né? Que é um elemento, seja usado como cauda prensa, ou seja usado como elemento de equilíbrio, ele é bastante importante no deslocamento nas árvores, né? Mas, então, nesse sentido, os nossos primatas eles estão concentrados em 2 biomas, que são a Mata Atlântica e a Amazônia, que são os 2 biomas que têm mais ambientes florestais, né? Mas eles estão presentes em todos os biomas do Brasil, né? Na Caatinga, onde tem caatinga arbórea, no Cerrado, né? Claro que no Cerrado e na Caatinga a diversidade de primatas é menor do que a gente tem na Mata Atlântica e na Amazônia, né? Se a gente vai falar numa perspectiva não só de primatas, mas de biodiversidade, a Mata Atlântica ela é um hotspot mundial, né, de biodiversidade, ou seja, tem uma altíssima diversidade biológica e está muito ameaçada, já perdeu muito da sua cobertura florestal original, né? E os primatas contribuem para essa característica. E na Amazônia a gente tem uma das chamadas wilderness, né, uma das áreas mais selvagens ou pristinas do mundo, né, em que a gente tem ainda uma densidade populacional humana relativamente baixa, com muito ainda da sua área original mantida, né, da sua cobertura florestal original mantida. Então, nesse sentido, é natural que, historicamente, os estudos de primatas no Brasil se concentraram nesses 2 biomas, na Mata Atlântica e na Caatinga, né? Na Mata Atlântica, muito esse trabalho muriquis, micos-leões, essas espécies mais carismáticas e muito ameaçadas, né? Que tiveram à beira da extinção, de fato. O mico-leão dourado teve a beiríssima da extinção e foi resgatado, né? Mico-leão preto também, todo um trabalho que os colegas do IP capitaneiam, né? O mico-leão dourado tem a Associação Mico-leão Dourado, uma ONG parceiríssima nossa e que faz um grande trabalho, né? E na Amazônia também, né? Instituições como o INPA, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, o Museu Paraense Emílio Guelt, né? A Universidade Federal do Amazonas. Então, são instituições que têm historicamente um papel de destaque. O Instituto Mamirauá, né? Fantástico, uma atuação incrível, né? Vem lá de Márcio Aires, mas passa por colegas, né, como Helder Queiroz, João Valzec, enfim, vários parceiros aí.
Então, obviamente que historicamente se concentrou nesses dois biomas a pesquisa e o trabalho com primatas no Brasil. Então, a caatinga ficou também para primatas bastante esquecida, né? E aí, daí vem um pouco essa motivação do projeto Primatas da Caatinga. A gente quis botar logo no nome, né, para fazer. Não somos pioneiros, não somos os únicos, mas a gente quer trabalhar, né, aí nesse bioma, porque ele tem... aí tem uma outra questão interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. A gente tem espécies, por exemplo, como o bugio preto, a lota caraia, né? Ele é a espécie que tem a mais ampla distribuição, espécie de primata que tem a mais ampla distribuição nas Américas, né? Só que a situação dele nos diferentes biomas é muito diferente. Na caatinga, por exemplo, o bicho está muito mal, para usar um termo suave, né? Eles estão realmente em pequenos bolsões de floresta um pouco mais úmida, sofrendo caça, né? Porque continua sendo um recurso ali, obviamente que todos os outros elementos da fauna de médio e grande porte, a maioria já está extinta localmente pela pressão de caça, então eles acabam sendo uma alternativa nesse sentido, né, de recurso proteico. Então, tem que ver isso aí também. Mas não podemos esquecer do Pantanal. O Pantanal também tem uma diversidade de primatas bem interessante, é desafiador também o trabalho lá, a gente ainda tem que conhecer melhor, tem algumas serras, enfim, né, que a gente precisa entender melhor quais são os primatas que estão ali, com uma dinâmica hídrica toda diferente ali, a questão, né, dos rios, né, sendo os principais limitantes para primatas, né, que é um bioma desafiador também, né? Um bioma desafiador. A gente precisa estudar melhor os primatas lá, conhecer melhor a ecologia dos primatas lá. Bem, então é bastante diferente. Agora, uma coisa que, como o nosso foco, né, do CPB, são as espécies ameaçadas, e o meu foco pessoal é conservação de primatas por essas diferentes instituições, na Amazônia a gente acaba se concentrando onde? No arco do desmatamento, né? A gente vale lembrar que a Amazônia ainda tem muita área intocada ou muito ainda preservada, mas a gente já perdeu mais de 20% da cobertura florestal original em pouco mais de 50 anos, né? Então a gente chega em áreas, sabe, na Amazônia, ali no arco do desmatamento, em que a gente parece que está trabalhando na Mata Atlântica, tal o nível de fragmentação dos hábitats, né? Tal o nível de isolamento das populações. Então, isso é muito preocupante, porque o que a gente está registrando ali em tempo real é o que aconteceu nos últimos 3 séculos, ou 5 séculos, se quiser. Mata Atlântica. Na Mata Atlântica. A olhos vistos, extinções locais, né? Isolamento, né, reprodutivo, social, né? Então, agora, é diferente, né? A gente tem áreas que a gente só acessa de barco, né? É muito, assim, eu adoro trabalhar em todos esses biomas, não consigo nem dizer qual é o preferido. Mata Atlântica, eu sou apaixonado, a Amazônia, obviamente, que é extremamente sedutor, né? Toda a diversidade que tem lá de primatas. Teve os 2 dias que eu vi mais táxons de primata na minha vida. Um foi na Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia, e o outro foi em Uganda, né? O ano retrasado, quando eu fui visitar os gorilas lá e os chimpanzés também, né? Bom, isso para falar um pouco da diferença. Obviamente que é desafiador. Agora, não é só uma diferença entre Mata Atlântica e Amazônia. A caatinga é extremamente desafiador. Vai fazer um transecto linear na caatinga, com aquele monte de espinho, aquela mata muito toda rápido, fechadinha. Por isso até que a gente teve que bolar esse outro método. Não, para aí. Transecção linear aqui não vai dar certo. Vamos pensar outra coisa. Por sorte, né, os gigós são muito responsivos ao playback, eles gritam realmente e a gente consegue escutar a 1, 2 quilômetros de distância. Então, a gente tocando o playback, eles respondem, né, para defender seu território. E, então, com isso, a gente acabou aplicando uma análise estatística, conseguiu quantificar as populações. Mas por quê?
porque o método de transecção linear que a gente usa na Mata Atlântica e na Amazônia, a caatinga não estava funcionando, né? Faz barulho, é difícil abrir, é difícil manter a trilha, tu te machuca todo, né? Não é à toa que os vaqueiros da caatinga andam com os gibões, aqueles de couro, né? Para se proteger, né? Então, isso, né? Aí, até tu tinha me comentado do projeto, falou, esse projeto vocês aprovaram agora, né? Na Amazônia, a gente está com um projeto grande agora aqui na Mata Atlântica do Nordeste, né? Na verdade, não só na Mata Atlântica e na Caatinga, para implementação do plano de ação dos primatas do Nordeste, né? Com foco no macaco prego galego, macaco prego do peito amarelo, o guigó do litoral, o Calicebus coimbrai, que foi com que eu fiz meu doutorado, e o guigó da Caatinga, o Calicebus barbara brown, também os dois aluata, né? O bugio de mãos ruivas, o guriba de mãos ruivas, que é o aluata beelzebu, e o aluata ululata. Então, 6 espécies aí enfocadas pelo plano de ação. Esse projeto, que tem recursos do Fundo de Direitos Difusos, coordenado pela minha colega Mônica Montenegro, né, grande colega, minha colega há mais tempo no CPB, e pela Meli também, né, que é a coordenadora substituta do centro, né? E agora a gente estava com esse projeto aqui, pô, legal, estamos conseguindo empurrar as coisas, né, claro, com os vários parceiros da Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco, Federal da Paraíba, Federal do Rio Grande do Norte, enfim, vários parceiros, estamos conseguindo empurrar as coisas aqui no Nordeste. Mas temos que catalisar um pouco as coisas lá na Amazônia, para fazer o plano de ação, né, dos primatas amazônicos avançar mais, né, esse plano de ação coordenado pela colega Renata Azevedo. E aí surgiu essa oportunidade, a gente apresentou uma proposta casando a questão de primatas em unidades de conservação e os impactos que aqueles incêndios, né, que houve no último ano, com aquelas grandes queimadas, que impactos isso teve sobre as populações dos primatas mais ameaçados, né, os criticamente em perigo e em perigo. E a gente optou por trabalhar em unidades de conservação, na verdade em áreas protegidas de diversos tipos. Então temos reserva biológica, parque nacional, floresta nacional, reserva extrativista e também terra indígena do Xingu, também considerado como uma área protegida. Ao longo do arco do desmatamento, então desde o Maranhão até o Acre, né, passando por Rondônia, Amazonas, e a gente então conseguiu aprovar esse projeto na ordem aí de $100 mil, para fazer expedições para essas áreas, para tentar verificar aquelas perguntas, né? Diversidade, efetivamente inventariar os primatas que estão ali, conhecer as ameaças e, especialmente, o impacto que as queimadas tiveram sobre a abundância ou sobre a diversidade de primatas nessas áreas, e, a partir daí, fazer recomendações de manejo, de hábitat ou de populações e de conservação de modo geral, né? Satisfação, que tu perguntou, bom, acho que dá para ver um pouco da paixão que eu tenho pelo tema, né? Que eu vou me empolgando aqui, uma coisa vai emendando na outra. Eu acho, sabe, se fosse para tentar sintetizar a satisfação, eu acho que a principal satisfação profissional para mim é influenciar vidas, sabe? E quando eu falo de vidas, falo no sentido amplo. Então, obviamente que o mais importante nessa ideia aí é influenciar a vida dos primatas, né? Influenciar que eles continuem vivendo, né? Então, se com o meu trabalho, se com minha dedicação profissional e até pessoal, né? Empenho pessoal, porque a gente abdica de muita coisa, né? Da chamada vida privada ou particular para o trabalho profissional. Se eu conseguir ajudar a que uma espécie, uma população ou um indivíduo de primata continue vivendo, cara, isso já é a satisfação, assim, sabe? Acho que essa é sabe, eu sei do teu interesse, né? A gente compartilha desse interesse, mas obviamente que tu te dedica muito mais à questão da evolução, né? Mas eu costumo dizer, cara, que a conservação, se dedicar à conservação é se dedicar à evolução em tempo real,
Com certeza. Porque tu trabalhar pela conservação é tentar garantir que os processos ecológico-evolutivos continuem acontecendo, né? Então, então é isso. Se eu conseguir ajudar que uma espécie de primata sobreviva e, com isso, ela ajude essa espécie, essa população de primata, por ingerir um fruto, defecar, fazer germinar uma planta, e com a floresta que se cria dali, manter água saudável para todos, né? E assim por diante, ou seja, influenciar esse ciclo de vida, eu acho que é essa a satisfação. Então, quando a gente consegue ver que conseguiu restabelecer uma população, a gente estava junto esses tempos quando os muriquis lá de Bitipoca foram liberados, e me emociono agora só de lembrar. Cara, tu saber que pelo teu trabalho e trabalho de vários parceiros, a gente conseguiu fazer com que uma espécie que estava extinta localmente voltasse a existir ali, né? Cara, isso é uma satisfação enorme, sabe? E, paralelo a isso, por todos os trabalhos em equipe, né? Isso é uma tônica também da minha trajetória profissional, né? Trabalhar em equipe, né? Por isso que eu disse lá na frente que quando eu digo recebi um prêmio, eu digo recebemos, né? Pode ser para mim, nominalmente, mas é para todo o grupo de pessoas que a gente vem trabalhando junto. Desde o Macacos Urbanos, passando pelo CPB, Grupo de Especialistas em Primatas, Sociedades, SLAPRIM, SBPR, IPS, né? Todos esses trabalhos, os planos de ação, a avaliação de espécies, enfim, todos esses processos, todas essas instituições, todos esses trabalhos são trabalhos coletivos, né? Então, a satisfação minha também passa por influenciar vidas de outros, né? De outras pessoas, de outros colegas. Então, a gente tem feito um trabalho agora muito bonito com um grande colega e amigo, que é o Martin Kovalevski, da Argentina, né? Junto com os colegas da SLAPRIM, Liliana, Luciana, de ajudar a formar grupos de primatologia em países onde não existe, né? Então, fizemos isso na Bolívia, se formou a Rede Boliviana de Primatologia, ano passado no Paraguai, então se formou o CAI Primates de Paraguai, né? Em países em que tinha ali uma galera que queria trabalhar com macacos ou que já vinha trabalhando de forma desarticulada com primatas, em pesquisa, em conservação, e a gente deu um empurrãozinho que faltava, né? Fizemos oficinas, simpósios e tal, para ajudar a formar esses grupos nesses países, né? E com isso a gente percebe, pelo que aconteceu depois, pelo brilho no olho, pelo trabalho que eles estão fazendo, que a gente ajudou, de certa forma, a mudar a vida e a trajetória profissional dessas pessoas. Talvez seriam colegas que, por não ter uma oportunidade ou por não ter esse incentivo, acabariam não continuando na primatologia ou na conservação. E com esse nosso aporte, com essa nossa ajuda, talvez, com nossa influência, acabaram ficando e se fixando. E com isso a gente percebe que tu mudou um pouco a vida. Então a gente influenciou a vida dessas pessoas. E para os nossos colegas aqui, esse processo também ocorre, por exemplo, quando a gente elabora um plano de ação, que é um processo coletivo, tu vê quando muitas vezes o colega diz, pô, estou repensando aqui quais são minhas prioridades, né? Eu trabalhava muito para isso, agora eu estou vendo que é mais importante trabalhar para aquilo, né? Então, com isso, tu acaba influenciando vidas, nesse sentido amplo, de parceiros, de colegas, de estudantes, dos primatas, né? E assim por diante. Então, a minha satisfação pessoal reside aí. Quando eu percebo que eu consegui, de alguma forma, ajudar, influenciar positivamente a trajetória de uma pessoa, de um colega, ou um indivíduo, né, uma espécie, ou um indivíduo de primata continuar vivendo, isso é que nos motiva, na verdade. Esse é o motorzinho que faz todo dia sair da cama, levantar e trabalhar e ficar tão enlouquecido para que as coisas andem, né? E aí isso faz gancho com a tua última pergunta, né? Qual é a importância da ciência na atualidade?
começo daí fazendo gancho, entendeu? A importância, eu dei aí vários exemplos, né, da importância da ciência na atualidade, que é para conhecer a diversidade, para que a gente consiga conservar esses processos, para que a partir daí a gente consiga manter, numa visão um pouco mais utilitarista, os serviços ecossistêmicos, né, os famosos serviços ecossistêmicos, para a manutenção da temperatura global, para a gente ter água boa para beber, para a gente ter, né, talvez maior controle de algumas epidemias, né, e assim por diante. Então, a ciência da conservação, colocada nessa forma, esse campo que eu atuo, né, ele tem essa importância da gente conseguir manter. A gente sabe, por exemplo, né, muito bem colocado, estava ouvindo o podcast A Terra é Redonda, né, que é muito bom, os podcasts da revista Piauí, né, ele falando do serviço dos polinizadores, por exemplo, né, eles estavam falando sobre isso, né. Então, a gente trabalhar ciência para conservação, da básica à aplicada, se é que a gente pode colocar isso em todas as gradações nesse meio, é trabalhar pela nossa própria vida, pela nossa própria sobrevivência, por a gente ter qualidade de vida, por a gente continuar existindo, porque o planeta, né, que até onde a gente sabe é o único que tem vida, e mesmo que outros tenham, eu duvido que algum tenha essa maravilhosa biodiversidade que a gente tem no planeta Terra, né? Essa coisa fantástica que a gente tem aqui. Então, a ciência é necessária para isso. Agora, se quiser convencer quem ainda não está convencido, a gente pode falar de coronavírus. Pô, Leandrão, pô, a gente podia ficar aqui um tempão, mas já estamos no tempo aqui, senão a gente vai ficar 3 horas aqui. Foi ótima a conversa, cara. Aprendi muita coisa aí do teu trabalho. E eu acho que quem vê essa papo aí, eu acho que também vai aprender um montão de coisa. E realmente, cara, a gente conversa contigo, vê essa tua paixão aí. E beleza, é bacana, é bonito, cara. Então, velho, muito obrigado. E vamos marcar mais para frente outras conversas também, que eu sei que tu tem muita história aí da primatologia para contar pra gente. Muito legal, a gente tem uns causos aí também, e é isso, Sabião. Acho que eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar um pouco isso. Na verdade, até pela oportunidade de, nesse momento de, né, tantas excepcionalidades, a gente está tendo esse momento de conversar aqui um tete-a-tete. A gente gosta muito de conversar, né? Então, foi bom que a gente teve mais essa oportunidade e até de compartilhar com outros colegas, né, esses papos que a gente tem. Parabéns pela iniciativa, né? E é isso, sabe? Acho que, voltando ao gancho lá do início, eu acho que é muito importante a gente encontrar na ciência as nossas perguntas, encontrar a nossa trajetória, o que a gente quer se dedicar. Não tem jeito, vai ter momentos que tem problemas, vai ter momentos que a gente fica de cabeça cheia, quer soltar tudo. Então, só se tu tiver muita paixão realmente pelo que tu faz, tu gostar de fato as perguntas às quais tu está te dedicando, aquilo que tu está fazendo, as coisas funcionam. E para isso a gente precisa também estar trabalhando, o que eu disse, né, cara, de não só no que a gente está trabalhando, mas a forma que a gente trabalha, né? Então, trabalhar sem sacanear os outros, trabalhar sem prejudicar ninguém, trabalhar não de uma forma competitiva, mas colaborativa, né? Ser inclusivo, trazer as pessoas para perto, dar chance, dar oportunidade para os mais novos, para os mais velhos, para todos, né, que queiram ajudar. E nisso aí eu me identifico muito, até, eu não sei se eu mencionei, mas o Fabiano Bião, né, Fabiano Melo, né, que é um grande parceiro na conservação dos primatas no Brasil, a gente compartilha muito essa visão da forma de fazer as coisas, né? E é isso, sabe? Acho que isso também permeia aí a tua iniciativa, né, de compartilhar, né? Então, dessa oportunidade da gente poder estar compartilhando alguns conhecimentos, experiências com os demais. Muito obrigado. Foi ótimo essa conversa, cara. Muito obrigado pela tua disposição. E quando acabar essa quarentena, vamos marcar uma cervejada e um churrasco. Combinadíssimo.
Beleza? Agradeço a todos aí que tiveram paciência aí também de ouvir. Estou à disposição também para consultas, perguntas, enfim, para quem tiver mais interesse em algum desses temas específicos aí. Obrigado, Savião. Um abraço, viu, cara? Um abraço, meu querido.